Olá pessoas, deixei mais um vídeo meu aqui na internet. Eu tô aqui no meio da roça aqui, tô sem internet, sem conexão, mas eu consegui fazer um roteirinho pelo menos um pouquinho elaborado para vocês. Assim que eu voltar para a cidade, eu tento subir no meu canal sobre a história da Renca, né, que muita gente estava pedindo, né, que seria aquela reserva entre o Pará e o Amapá, que o governo Temer teria extinguido, e aí todo mundo tá falando que isso era um absurdo e tal. Não sei o que, vamos explicar um pouquinho sobre o que é isso, tá? Antes de mais nada, quero dizer que aqui embaixo está indo o link para compra da minha palestra no dia 17, agora, tá? Domingo que vem. A última apresentação que eu vou fazer é em São Paulo esse ano, então se vocês quiserem me ver ainda em São Paulo esse ano, comprem lá, porque depois não vai ter outra. Peço também para vocês verificarem se vocês estão ainda inscritos nesse canal, dá uma olhada ali para ver se o YouTube não desinscreveu vocês do canal, e também se o joinha de vocês foi, tá? Porque várias vezes as pessoas estão falando que dão um joinha, depois olha de novo e o joinha sumiu. Então, confere aí, dá o joinha quando vocês acharem que merece o joinha, mas depois vocês vejam se o joinha foi de verdade, tá certo? Bom, então, antes de mais nada, o que é a Renca? Tá? Renca é, deixa eu ver aqui, Reserva Nacional de Cobre e seus associados, tá? Que foi uma área criada ainda nos últimos anos da ditadura militar, né, pelo Figueiredo, na região, exatamente, como eu já falei, na divisa entre o Amapá e o Pará, uma área de floresta amazônica, que seria muito rica em cobre, em ouro e em outros minerais, acho que tântalo também, que, portanto, o governo teria deixado aquela área separada para a exploração. Só que, olha que interessante, quando o governo fazia esse tipo de reserva nacional, tá? Eu vou explicar aqui o que eu entendi, tá, de toda essa história, beleza? Pode ser que eu esteja simplificando demais. Essas reservas nacionais que o governo fazia na época da ditadura, né, para a questão de minerais, né, de mineração, era para exploração pelo governo. A gente não pode esquecer que o regime militar foi um regime extremamente nacionalista. Ele criou as grandes estatais, né, ou pelo menos deu força para as grandes estatais continuarem produzindo, né, e explorando. Naquela época a Vale, né, a Vale do Rio Doce, era estatal, totalmente estatal. O governo fez esse tipo de reserva para que a Vale pudesse explorar no futuro. Ficou com exclusividade da CPRM, né, que é a Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, né, até hoje. Não poderia ser explorado por empresas privadas, tá? Seria mais ou menos isso. E o que acontece? A Renca, da maneira como ela estava colocada, ela não poderia ser explorada nunca, do ponto de vista de mineração, porque o Estado não possui mais nenhuma empresa que faça esse tipo de exploração minerária. A única mineradora que continua sendo estatal é a Petrobras. A Renca, até onde a gente sabe, não tem petróleo, então não há o que ser feito do ponto de vista estatal. Então, nenhuma empresa privada podia encostar lá por uma determinação, por um decreto governamental, e o governo mesmo não podia explorar aquela área porque ele não tinha mais nenhuma empresa capacitada para fazer isso. Então, o governo precisava extinguir a Renca, ou seja, extinguir essa reserva nacional de mineração, para que empresas privadas pudessem ir lá e explorar essa área. O que os jornais ou até algumas campanhas acabaram fazendo foi dizendo que era uma reserva ambiental que ia ser extinta, né? Quando na verdade não é, nunca foi uma reserva ambiental, nunca foi uma área de preservação, nada disso. Tá? Era efetivamente uma área feita para a exploração mineral. Pois bem, o que é que houve nesses 30 anos, tá? Que antes era só uma área de Amazônia, do ponto de vista jurídico, não tinha nada lá, passou a ter uma série de porções dentro daquela área destinadas para outros fins. Então, por exemplo, foram criadas uma série de reservas ambientais, onde seria essa Renca, foram criadas reservas indígenas. Então isso acaba gerando um conflito, né, quando você vai explorar aquela área. Tanto o primeiro decreto do Temer, né, que estava muito mal explicado, na verdade tinha 3 linhas só, vou deixar aqui embaixo, quanto o decreto que foi colocado depois, de novo, pelo governo outra vez, né, pelo Ministério de Minas e Energia, falava que essas áreas onde foram colocadas reservas de proteção ambiental não poderiam ser mexidas pela atividade minerária, tá? Não poderia ser feita atividade minerária nessas áreas. Só que quando você vai olhar o mapa, é uma coisa bastante interessante, né? Você vê que desde abril desse ano já está sendo falado sobre isso. Eu vou deixar aqui umas reportagens de abril, na verdade. Então eu vou colocar aqui uma foto para vocês darem uma olhada, tá? Em vermelho são as terras indígenas. As terras indígenas, um abraço, não se mexe nelas. Ainda que exista a possibilidade no futuro de se fazer mineração, mineração não é tecnicamente proibida nas reservas indígenas, ela só não é ainda regulamentada, então não pode fazer. Não é proibido, mas não pode fazer, né? Então, terra indígena esquece, tá? Você tem aí 2 terras indígenas, você tem aí as dos Vaiapi, eu acho que é assim que fala, né? E tem uma outra terra indígena aqui que eu não estou conseguindo enxergar aqui o nome. Que são terras muito grandes, né? Pega um pedaço só dessas terras indígenas dentro dessa área da Renca. Além disso, você tem ainda outras áreas. Você tem, por exemplo, a Reserva Biológica de Maicuru, você tem o Parque Nacional do Tumucumaque, né? Que é das montanhas de Tumucumaque, né? Uma área lá bastante elevada. E você tem a Estação Ecológica do Juri, todas ao redor, no norte, né, aqui do lado, aqui no sul dessa área da Renca. Essas reservas são reservas de proteção permanente. Essas áreas não podem ser mexidas por absolutamente nada.
tá? Não pode mexer de jeito nenhum, tá? E a maior parte das possibilidades de extração minerária que você tem está exatamente nessa reserva de Maicuru. Tá, então não dá para mexer, mesmo que você queira, não dá para mexer nessa reserva do ponto de vista mineral. É interessante até porque vai contra o texto do Bolsonaro, né, que está sempre falando que tipo, as áreas de onde estão as reservas indígenas foram colocadas de propósito ali, exatamente aonde estão as áreas de mineração. Então você vai ver o mapa metalogenético do Brasil, você vê que as reservas indígenas... Cara, as reservas indígenas, pelo menos nesse caso aqui, elas não estão em áreas de mineração, elas não estão em áreas que possa ter algum tipo de conflito, tá? Tem essa área de reserva biológica, que não é onde não é reserva indígena, e nas outras áreas nem tem, tá? Nas áreas mais do norte lá do parque, desse parque do Mucumaque aqui nem tem tanto, na estação ecológica do Jari também não tem questão mineral. Aliado a isso, você tem outras reservas em que a exploração mineral poderia ser facultativa, caso o plano de manejo da reserva permitisse, mas duas delas já negaram. Uma foi a Floresta Nacional do Amapá, né, que fica para o outro canto, e a outra foi a reserva do Jacari, né, que fica aí no sudeste da Renca. E essas duas áreas foram áreas em que o plano de manejo já determinou que não pode haver exploração mineral. Então, legalmente poderia ter, mas não vai ter porque o plano de manejo não previu isso daí. E também é uma das outras áreas em que você teria bastante concentração de minerais ali. E aí você tem ali no meio mais duas grandes reservas que ocupam quase toda a área da extensão dessa região, né, da Renca. A reserva de Uirabapuru, né, que ainda não foi completado o plano de manejo, então não tem como saber se vai poder ou não explorar mineração dali. Tá? Tem um cantinho dela ali perto da Floresta do Amapá que até pode ser que tenha bastante recursos minerais. E você tem a Floresta do Paru, tá? Que ocupa quase todo o resto do pedaço, e essa floresta em que algumas áreas de mineração foram permitidas pelo plano de manejo. Então, eventualmente, pode ter como tirar alguma coisa de lá. Tirando isso, você tem uma área muito pequenininha ali para o sudeste também, que não está demarcada, que é a única área, e também não tem nada de mineração ali para poder tirar. A manutenção da proteção das áreas que são ambientais e das reservas indígenas faz com que só um pedacinho muito pequeno possa ser explorado do ponto de vista econômico por empresas privadas, né, por empresas que poderiam fazer. E você ainda tem um pequeno problema, que está muito perto essa região da divisa com a Guiana Francesa e com o Suriname. Tá? E você tem um limite, se eu me engano, eu não sei agora quantos quilômetros são, mas tem um limite que por lei é proibido que empresas estrangeiras possam extrair qualquer tipo de minério perto das áreas de fronteira. Então tem uma quantidade de fronteira, sei lá, de quantos quilômetros para um lado ou para o outro da fronteira, que nenhuma empresa estrangeira pode atuar por uma questão de segurança nacional. Então, parte dessa região ainda pega lá no norte da Renca, né? Pois bem, então sobra muito pouca área ali no meio da Renca lá para você conseguir fazer exploração, e basicamente é nesse pedaço aí da floresta do Paru, né, em que você tem a permissão de algumas áreas pelo plano de manejo da floresta que você consegue explorar alguma questão mineral ali. Tá? Porém, obviamente, que dependendo do que você encontrar ali, né, nessas pequenas áreas de exploração, você pode fazer ali uma área, uma questão minerária. Né? Só que aí gera um outro tipo de discussão, né? Que é a discussão se essas áreas altamente florestadas da Amazônia deveriam ser foco de mineração intensa. Ainda mais a mineração de ouro, por exemplo. A mineração de ouro, ela costuma não ser das mais intensas, mesmo quando ela é feita por empresas e não por garimpeiros, né? Mas todas usam mercúrio, né? E ainda que o garimpo ilegal jogue o mercúrio na água e polua todos os rios, né, o garimpo legalizado, no caso, né, seria as mineradoras de ouro, elas precisam ter uma segurança muito grande para não deixar esse mercúrio vazar, eventualmente vaza. Tem uma série de problemas envolvidos aí, né? Vai aquela discussão, será que vale a pena você pegar uma área tão próxima de florestas, de áreas de preservação, uma área que tem uma série de rios, e a gente sabe que a mineração, dependendo do que você for minerar, você vai precisar de fluxo de água, então você precisa às vezes desviar um fluxo de rio, ou então fazer alguma represa, alguma barragem, alguma coisa assim, para conseguir minerar, né? E a gente sabe que isso interfere no ciclo natural das coisas, pode interferir, por exemplo, o rio ele cruza a área de mineração e vai desaguar dentro de uma reserva de proteção ambiental. Então você vai, sabe, fazer a parte de mineração, na verdade você não está dentro da reserva, mas você vai acabar poluindo a reserva também pelo que você fizer no rio. Né? A gente tem que lembrar também que a fiscalização no Brasil não é boa, né? Então, se vocês se lembram, né, há 2 anos atrás, a barragem minerária mais bem fiscalizada do Brasil estourou lá em Mariana e matou uma bacia hidrográfica. Tem que lembrar bastante desses detalhes, né? Que não é uma coisa simples assim fazer a fiscalização
de uma mineração. Só que o que o governo, né, e o pessoal do CPRM tem falado, né? Aquela área já é alvo de exploração ilegal por garimpeiros, né? Então os garimpeiros vão até lá, eles já estão tentando extrair ouro daquele lugar e já estão gerando poluição, né, por causa do mercúrio e tal. Que você regulamentar aquela área ali, né, para que uma mineradora possa explorar aquilo ali oficialmente, seria uma ótima coisa para evitar essa mineração ilegal, né? Afinal de contas, poluir já está poluindo de qualquer jeito. Pode ser, só que tem um outro ponto também, né? Garimpeiro, garimpo, atrai uma meia dúzia de aventureiros ali, ainda mais numa área tão isolada ali. Vai ser diferente, por exemplo, de uma empresa de mineração, que vai provavelmente formar um bairro ali, vai atrair gente, vai urbanizar aquela área, e aí não vai ter mais lugar para floresta, né? Tipo, aquilo lá vai virar uma parte urbana, e aí você sabe como é que a coisa fica, né? A árvore de preservação começa a ficar na borda do limite urbano, você tem aquela interação toda que acaba gerando impacto, começa a ter conflitos com os indígenas, porque eu acho que devem viver indígenas fora das áreas de reserva também, deve ter indígenas em outros lugares, né, populações ribeirinhas e tal, então você começa a ter essas áreas de conflito. Por outro lado, o pessoal lembra da história de Carajás, né, que enquanto Carajás gerou um impacto monstruoso, mas monstruoso do ponto de vista ambiental, uma das compensações de Carajás, né, das empresas que estavam explorando Carajás, era tomar conta, né, era cuidar de áreas de preservação ambiental ali perto de Carajás. Tá? Então, enquanto essas áreas de preservação ambiental que estão ali são alvo de garimpeiros ilegais, de madeireiros ilegais, porque a fiscalização é uma porcaria, porque ela é feita por fiscais do governo, que são mal pagos, tomam um tiro e esse monte de coisa, fiscalização que foi feita pelas florestas da qual as empresas que exploraram Carajás estavam encarregadas, essas áreas ficaram protegidas. Porque aí as empresas privadas tinham mais recursos de fazer isso, tinham um problema de multa, né? Saía mais barato para elas cuidar daquela reserva do que pagar as multas decorrentes de não cuidar. Essas áreas ficaram um pouco mais bem protegidas. Mas aí tem uma outra discussão, né? Será que aquelas áreas que foram exploradas ao redor de Carajás, como pecuária, agricultura, etc., será que elas teriam sido exploradas, teriam atraído o interesse das pessoas se ali não tivesse sido montada uma grande área de exploração mineral? Será que se Carajás nunca tivesse existido, aquela região ali não estaria um pouco mais bem preservada? Então, também tem que pensar desse lado, né? Então é toda uma discussão muito séria, uma discussão muito complicada, não é uma coisa simples que um vídeo meu de poucos minutos vai conseguir resolver, mas é algo que eu acho que era importante de ser dito, tá? Tem toda aquela discussão, desde o meu vídeo do nióbio, né, sobre se a mineração deveria ser privada ou pública, se a mineração deveria ser, uma vez que seja privada, se deveria ser só com empresas nacionais ou com empresas internacionais. Como eu falo, eu não tenho conclusões com relação a isso, eu não tenho decisão com relação a isso. A meu ver, tanto faz. Tá, eu não estou extremamente preocupado com isso, né, se a empresa que está explorando é nacional, se ela é internacional, se ela é estatal, se ela não é. Você tem os royalties, né, da mineração, então cada minério que você extrai você tem que pagar a CIFEM, né, que é aquele royalty que você tem que dar para o governo, que eventualmente, dependendo do minério que você vai extrair, né, você tem uma porcentagem diferente desse royalty. Isso pode ser revertido para aquelas áreas ali onde a mineração está instalada, então você pode até melhorar as condições, tanto das pessoas que estão cuidando das reservas florestais, quanto de pequenos vilarejos, cidades, populações ribeirinhas, tal, que estejam por lá. E ainda que esse decreto vá valer, na verdade está valendo, né? O decreto está valendo. Eles apagaram o decreto antigo, que era muito simples, escreveram um novo decreto que, na verdade, tem o mesmo texto do antigo, só deixa mais claro que não vai poder explorar nas áreas onde foram criados parques nacionais, em que tem as reservas indígenas e tal. Então, só deixa isso mais especificado, mais detalhado, mas na verdade é igual. O Temer apagou um decreto e criou outro igualzinho. Né? O Temer e esse, como é que é o nome? Fernando Coelho Filho, né? Que, se não me engano, é ministro de Minas e Energia agora do governo Temer. Tá? Muda tanto ministro no governo Temer que eu já nem sei mais quem é quem. Como eu falei, ainda que esses decretos passem a valer, né, da maneira como eles estão escritos, na hora que eles começarem a valer, você ainda tem que fazer todo um trabalho de prospecção para ver se é válido explorar ali. Não é porque você tem evidências de que pode explorar cobre, ouro, tântalo de lá, que isso é viável economicamente, porque às vezes ou o mineral é muito difícil de extrair, o que implica em muito gasto, às vezes a porcentagem de minério no sedimento ou na rocha é muito baixa e não vale a pena, às vezes o transporte daquela região é tão difícil, né, de você fazer, que você não consegue levar para nenhum porto, porque a maior parte do minério no Brasil é exportado, né? Nós somos grandes exportadores de commodities, né, como já falo isso daí, e critico no Brasil desde o começo do canal, praticamente. Isso daí, às vezes, pode impedir a mineração de uma área extremamente rica, mas que você não consegue. Não adianta nada você ter uma área super legal para explorar ouro se você não tem de onde tirar vazão daquilo, ou se sai mais caro tirar o ouro dali e levar para não sei aonde, do que explorar o próprio ouro. Então não vale a pena. Então,
pode ser que ninguém explore aquela área, ainda que ela seja aberta para iniciativa privada, para as mineradoras, pode ser que ninguém explore aquela área. Eu não vou chegar a grandes conclusões aqui, eu apenas queria esclarecer uns pontos que as pessoas estavam falando de maneira errônea, né? Que é, basicamente, a Renca não era uma área de preservação ambiental, ela não foi criada no governo do Figueiredo para ser uma área de preservação ambiental, ela foi criada para ser uma área de reservas minerais, ou seja, que era justamente para, ali tem cobre, quando a gente precisar a gente vai lá e tira. Tá? Ou seja, era para isso, só que ela era governamental, a gente não tem mais nenhuma empresa estatal que possa fazer esse tipo de coisa, eles quiseram extinguir para poder colocar na mão de empresas privadas, que são as únicas hoje que podem fazer esse tipo de exploração. Era uma área que estava morta do ponto de vista de mineração ali. Tá? E isso ainda vai alguns anos para acontecer, ainda que hoje, né, as mineradoras cheguem e falem, hoje a gente vai lá na Renca e vai estudar isso daí, vai mandar uma meia dúzia de geólogos lá para pesquisar, fazer prospecção. Pode ser que demore até 10 anos para começar efetivamente uma exploração mineral ali. Então esses são pontos que eu acho que eram importantes de serem ditos, tá? Para evitar um pouco de frenesi, um pouco de, vamos falar, de desespero das pessoas, de falarem que aquela área é uma área toda de preservação e que vai ser destruída para que, sabe, como se tivesse extinguido uma área de preservação ambiental, isso não foi feito. Mas ao mesmo tempo não quer dizer que porque não é uma área de preservação ambiental que está sendo extinta, porque é só uma passada de mãos, né, de uma área que já era uma área de exploração, né, de potencial exploração, porque que isso não necessariamente é uma coisa boa, isso pode ser muito problemático, isso pode gerar uma série de problemas, tá? Tanto para aquela região ali, para as pessoas que moram lá, são poucas, mas moram pessoas lá, quanto para a biodiversidade daquela área, que é uma área bastante preservada, né? Que tem esses parques nacionais ali, que são um dos maiores tesouros que a gente tem aqui no Brasil. Então, sei lá, eu, como sempre nesses assuntos de mineração e dessa coisa assim, eu acabo explicando como que é o mecanismo, mas não chegando a nenhuma conclusão de se deve ou não explorar. Tá? Eu, sendo bem honesto, se eu, Pirula, fosse falar alguma coisa, eu não exploraria. Por quê? Porque eu acho que vale mais aquela área preservada, de biodiversidade lá, guardada, com a biodiversidade viva, né, que a gente possa ir lá e conhecer e estudar antes de fazer qualquer tipo de exploração de subsolo, do que você, nesse risco, acabar indo lá e perdendo isso daí. Por outro lado, se você já tem mineração ilegal ali, já tem poluição chegando lá, já tem biodiversidade sendo destruída lá, às vezes talvez fosse bom também ter um controle maior. Mas mesmo assim, por mim, eu não faria essa exploração. A área, se você for olhar no Google Maps, você vê que ela não está degradada, você vê que é uma área que está completinha, assim, tá linda lá, né? Não tem, assim, pelo menos de satélite, né? Pode ser que chegando lá mesmo no chão fique tudo faltando, né? Mas você pode olhar aqui, você vai ver no Google Maps aqui, a área tá intocada, é tudo verde, né? Então, eu, sendo bem honesto, deixaria como está. Mas eu tenho cabeça de conservacionista, então a minha resposta não é prática, é uma resposta pragmática, né? Eu não destruiria a floresta por qualquer motivo que fosse. Porém, né, nem todo mundo concorda comigo, nem todo mundo pensa como eu. Quem acha que eu estiver errado com relação a essa opinião, tem pelo menos que levar em conta esses dados que eu coloquei, tá? E que a exploração mineral, se for feita lá, terá que ser feita com muito cuidado, com muito respeito às normas, tá certo? Então era isso, tá? Acho que sanei as dúvidas principais que as pessoas tinham me mandado, que tinham feito essas perguntas para mim, tá? E obrigado por vocês que ouviram até aqui. Qualquer coisa, se tiver algum outro pepino, alguma outra coisa, uma novidade, eu faço outro vídeo para vocês. Tá bom? É isso aí, um abraço e falou!